Oi macumbeiro, oi macumbeira, oi para você que nem macumbeiro, nem macumbeira, mas que me segue. Vamos seguir com o nosso estudo de análise de mitos. Analisar mitos é mais ou menos isso que eu estou fazendo aqui. O mito, ele é uma história que tem uma verdade, ele esconde uma verdade, mas você precisa descobrir a verdade que está por trás de toda aquela alegoria que o mito vem trazendo. Mais ou menos como aquele programa do Masked Singer, que tem uma pessoa cantando embaixo de uma fantasia e você tem que descobrir quem é que está por trás daquela fantasia. Analisar um mito é exatamente isso. O que é que está por trás do que o mito está contando? O que é que está por trás de toda aquela alegoria que o mito traz? Muitas vezes é uma história completamente que não se entende, muitas vezes é uma história que a gente não aceita, mas ela sempre traz uma verdade. Quem é que está por trás da máscara? Qual é a verdade que está por trás da história que o mito conta? É isso que eu quero fazer com vocês. É essa a minha proposta. Se você ainda não sabe quem é que está por trás dessa máscara, toca a nossa vinheta para você descobrir quem é que está por trás dessa máscara e a gente volta a conversar. Tocou a nossa vinheta e eu sou o Newton Almeida, o sacerdote do Centro Espírita João Vicente, um terreiro de Umbanda que fica no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, no bairro de Senador Camará, e estou promovendo esse ciclo de estudos de análise de mitos dos orixás, análise de mitos da mitologia africana, que é riquíssima em detalhes e nos ajuda no nosso processo de autoconhecimento, de individuação. Essa é a minha proposta, fazer com que o médium, com que o praticante de Umbanda, ele consiga se encontrar, ele consiga se reconhecer no trabalho mediúnico. Trabalhar com orixás, cultuar orixás, é cultuar valores civilizatórios, essas energias que nos impulsionam para o progresso. O mito de hoje é um mito sobre Ogum. Ogum é um dos orixás mais populares da Umbanda, só que a gente vê Ogum sempre no seu aspecto guerreiro. E eu quero mostrar a vocês o aspecto de Ogum do progresso, do Ogum que inventou a ferramenta, do Ogum que trouxe para a humanidade a capacidade de se adaptar num mundo em que ele precisa se desenvolver. Então Ogum ensinou para o homem o segredo do ferro, Ogum traz a generosidade. Ogum não é só aquele cara violento que sai matando inimigos. E eu volto a falar, se você tem tanto inimigo assim, boa pessoa você não é. Porque quem é boa pessoa não tem inimigos. Então se você tem sempre alguém contra você, se analisa, se autoanalisa para ver o que você está fazendo de errado, alguma coisa você deve estar merecendo. Então Ogum é aquele cara que trouxe para a humanidade as ferramentas, o uso da inteligência, tudo que Ogum trouxe para o homem, e ele trouxe através da inteligência. E é isso que a gente precisa entender. Ogum é aquele paizão que ensina o filho como ser um grande homem, como ser uma grande mulher. Ogum, ele interpreta o arquétipo do herói, aquele camarada que ele tem um objetivo a atingir, que ele tem algo a construir e um legado a deixar. Qual é o seu legado? Que Ogum lhe ajude a lhe encontrar qual é o legado que você vai deixar para os seus filhos, para os seus companheiros, e é isso que é legal de Ogum, não só a violência, não só a guerra, mas a pessoa que usa da inteligência para trazer conforto e bem-estar para a gente. Tá? E uma coisa muito interessante, a gente sempre fala que Ogum venceu batalha no Maitá. Você sabe aonde é o Maitá? Você sabe o que é o Maitá? Os pontos de Ogum que falam que Ogum venceu batalha no Maitá está nos trazendo um pouquinho da história do Brasil. Reinado de Dom Pedro II, guerra
contra o Paraguai. Existia uma fortaleza lá no Paraguai. Era uma fortaleza que era intransponível, era muito difícil chegar lá. Ela ficava no local do rio que tinha uma curva, como uma ferradura, e era dificílimo chegar lá. E os voluntários da pátria, aquela rua lá em Botafogo, chamada Voluntários da Pátria, é em homenagem às pessoas que foram voluntários para guerrear na Guerra do Paraguai. Sabe quem foi para a Guerra do Paraguai? Os escravos. Os senhores de engenho, os senhores que tinham escravos, ao invés de enviarem seus filhos para a guerra, porque o governo chamou voluntários para ir para a guerra, mandaram os escravos na troca de alforria. Quem não morresse na guerra, ao voltar, seria alforriado. Os voluntários da pátria são os escravos que foram lá lutar pelo Brasil na Guerra do Paraguai. E é lógico que os escravos chamaram quem para guerrear com eles? Ogum. Então, quando Ogum venceu Batalha no Maitá, é porque o Brasil conseguiu chegar até a fortaleza do Maitá e invadir e derrotar o Paraguai. Então, quando você canta lá no seu ponto, no seu terreiro, que Ogum venceu a Batalha no Maitá, você está rememorando um passado bem recente aí, Dom Pedro II, pessoal, em que o Brasil conseguiu derrotar o Paraguai na guerra que teve com Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. Vai lá, estuda história, porque trabalhar com banda, trabalhar com todo esse povo que está lá nos terreiros nos ajudando, é também entender um pouquinho de história. Outra coisa importante que eu preciso falar com vocês nessa coisa de estudo de mitos é, por favor, não confundam o orixá com a história do mito que a gente está contando. Porque existem histórias que você pensa assim, caramba, que orixá é esse? Que história é essa esquisita que eu não concordo com ela? O que é um mito? Gente, um mito ele é um conteúdo mental que surge para a consciência. Só que até chegar na consciência, esse conteúdo mental teve que vencer várias barreiras. Barreiras de preconceito, barreiras da sociedade, barreiras civilizatórias. E esse conteúdo mental ele é comum a toda a humanidade. Todos os seres humanos possuem esse. E o conteúdo mental ele tanto traz o nosso aspecto de luz, como o nosso aspecto de sombra. Tem horas que exige o aspecto de luz, que legal, é o herói que está lá ajudando o povo. Tem hora que é o aspecto de sombra, onde o herói é meio medroso, ele é meio violento. Então, não podemos levar um mito ao pé da letra. Nós precisamos o tempo inteiro estar analisando qual é a mensagem que está ali por trás. Ou a mensagem é siga esse caminho, ou a mensagem é cuidado, não siga esse caminho. Tá? Imaginem que, sabe aquela coisa do iceberg? Aquele imenso bloco de gelo que fica flutuando no oceano, nos polos da Terra, o Polo Sul, o Polo Norte, eles se desprendem das geleiras, são enormes, e eles ficam lá flutuando. Quando você vê um iceberg, você vê uma pequena parte dele, a pequena parte dele que está acima da água, a gente pode comparar com a nossa mente consciente, mas abaixo da linha da água existe um bloco enorme de gelo que faz parte de todo o iceberg. Essa é a parte do inconsciente, mas é um inconsciente individual. Então você já sabe que quando um iceberg você está vendo ele, o que está para fora é uma pequena parte, é a nossa consciência, é o que eu sei que está acontecendo comigo. E por baixo são todos os conteúdos mentais que fazem parte de mim, mas que eu não tomo consciência, que eu desconheço. Porém, lembrem-se que esse enorme bloco de gelo boia num oceano onde existem vários outros icebergs, que são as várias outras pessoas da humanidade. E o oceano que abarca, que abriga todos esses blocos de gelo, esses icebergs, é o inconsciente coletivo. Tá? Então há coisas que são do inconsciente coletivo, que é comum a todas as pessoas, e há coisas que são do inconsciente individual, que é a parte de baixo da linha da água do iceberg. Quando qualquer um desses componentes, ou inconsciente coletivo, ou inconsciente individual, para ele chegar até lá em cima, no topo do iceberg, para ele chegar na consciência, ele precisa vencer algumas barreiras. Então é natural que ele venha deturpado, é natural que ele venha uma linguagem alegórica. Eu espero estar sendo claro para vocês, mas todo mito precisa ser analisado com muito cuidado, com muito carinho,
com uma visão bastante crítica, para você não se deixar levar pelo óbvio. Analisar um mito não é analisar o óbvio. Analisar um mito é analisar o que está por trás dele. Tal qual aquela máscara que eu usei no início do nosso vídeo, quem é que está por trás da máscara? Quem é que está por trás do mito? Então, vamos sempre ter muito cuidado ao interpretar mitos e mensagens. E o mito de hoje é um mito que fala quando Ogum matou os seus súditos. Exatamente. Então vamos analisar um mito em que Ogum aparece com um aspecto negativo do arquétipo do herói. Bom, pessoal, Ogum chegou de um tempo de luta e de caçadas. Ogum era rei de Irê, passou um tempão fora da sua cidade, fora do seu reino, e ele voltou para o seu reino. Voltou cansado, voltou com fome, voltou com sede, voltou de um tempo árduo de lutas. Só que no dia que Ogum voltou, era um dia consagrado ao silêncio. Era um ritual. Ninguém podia falar com ninguém. Ninguém podia falar. Ninguém podia expressar-se enquanto durasse aquele ritual. Ogum chegou e as pessoas parecia que não reconheciam, porque ninguém falava com ele, ninguém o atendia. Ele estava com fome, estava cansado, ele queria tomar banho, mas ninguém o atendia porque o ritual assim exigia. E Ogum ficou enfurecido com aquilo. Puxa vida, eu cheguei da guerra, eu lutei, eu conquistei e ninguém me dá atenção. Ogum pegou a sua espada e saiu matando todo mundo. Tá? Quem estava na frente dele perdeu a vida, sinto muito. Quem conseguiu se resguardar foi salvo, mas Ogum deixou baixar a sua fúria. Tá? Quando acabou o ritual, as pessoas podiam voltar a se falar, podiam voltar a se comunicar e puderam atender Ogum. E aí atenderam Ogum, ouviram as suas queixas, e aí ele conseguiu se banhar, conseguiu se alimentar, ele foi atendido nas suas necessidades. E aí ele foi comunicado, olha, o senhor chegou na hora, no dia do ritual, assim, assim, assado, a gente não podia fazer porque era o ritual, isso exigia da gente esse momento de silêncio, de reclusão. Ogum ficou muito triste com isso. Ogum se arrependeu. Ogum não se sentiu digno de continuar sendo rei daquelas pessoas, porque se ele não soube respeitar um ritual, que tipo de rei era ele? A violência que ele deixou transparecer, que ele se permitiu viver, por conta de uma coisa que estava além das pessoas, estava além até dele. E aí Ogum, com muita tristeza, Ogum, ele pegou a espada dele, tocou na terra, rasgou a terra com a espada, e ele entrou na terra, a terra se abriu e ele virou um orixá. Tá? Tamanha tristeza que ele estava sentindo. E esse é o fim do mito. O que esse mito está ensinando para a gente, o Newton? Como é que a gente vai conseguir interpretar esse mito? Já falei que o mito ora vem no aspecto positivo, ora vem no aspecto negativo. O que esse mito está falando? Esse mito está, mais uma vez, se dirigindo a líderes num âmbito maior, num âmbito macro, mas também a nós, né, individualmente, nesse âmbito micro da nossa vida. Existem situações que se impõem às pessoas, independente do seu cargo, independente de quem você é, independente do que você está fazendo ou sentindo. Existem situações que se impõem a vocês e você precisa respeitar. Você precisa respeitar o momento do outro, o silêncio do outro, a alegria do outro, a tristeza do outro. Você precisa respeitar o outro para que a vida flua dentro de uma comunidade de maneira sadia. Como que você se comporta quando você está frustrado? Você dá vazão à sua violência? Você procura compreender o outro? Esse mito fala muito para nós sobre esses momentos e principalmente para quem governa pessoas. Você tem que entender o momento das pessoas, tem que entender o momento do outro. Não é porque você tem um cargo, que você tem uma patente, que você pode fazer o que você quer. Não. Além de tudo e antes de tudo, você é uma pessoa como todas as outras. Você tem que respeitar o momento das pessoas. A frustração, a raiva,
não podem te gabaritar a fazer o que você quer ou de ter o que você quer na hora que você quer. Existem momentos que se impõem ao ser humano e ele precisa entender isso. Isso é sinal de amadurecimento. Grande verdade que esse mito traz. Cara, seja maduro. Existem momentos que você não controla e você precisa entender isso. Ogum, ele se percebeu como não capaz, né, de seguir comandando pessoas. Né? Mais uma vez, no mito passado, vai aparecer aqui, Ogum também abriu mão do poder. Então Ogum, em momento algum, ele se identifica com o papel do poder. Isso é muito legal, porque a gente precisa ter em mente que nós estamos no poder, nós não somos o poder. E abrir mão do poder é legal, é momento de amadurecimento, de saber que você precisa dar o que você pode e seguir adiante. Mas, ao mesmo tempo, nesses dois mitos, Ogum abriu mão do poder. Como é que você lida com o momento de frustração? Você larga tudo? Você se abandona? Ou você busca entender, e você busca o perdão, e você busca se entender, se auto-perdoa para seguir governando. Então esse mito ele é muito interessante. Ele nos coloca frente a frente com nós mesmos, com a nossa consciência, com as nossas incapacidades, com as nossas frustrações. Então, muito bom, agradeço a Ogum que ele tenha se permitido viver esse personagem tão difícil de entender, mas que nessa análise nos traz tanto confronto com nós, seres humanos, enquanto viventes num mundo que tanto precisa de perdão e de auto-perdão. Então, para você, macumbeiro, para você, macumbeira, uma boa análise desse mito e que Ogum siga nos abençoando para que a gente consiga viver a nossa humanidade do jeito que ela precisa ser vivida. Tchau. Ah, tem mais um mito que eu preciso compartilhar com vocês, um mito bônus, tá? Um filho de Ogum foi num babalaorixá, num oráculo, e ele queria saber quem era o maior inimigo dele. E aí a pessoa jogou lá os búzios, o Ifá respondeu e disse, olha, você segue por esse caminho aqui, ao final desse caminho você vai encontrar com o seu maior inimigo. A pessoa curiosíssima assim fez, seguiu o caminho e chegando lá era uma espécie de uma fonte. Tinha um lago muito cristalino e uma água que jorrava, só que não tinha ninguém lá. E ele esperou por um certo tempo, cadê meu inimigo, que tanto estava aqui, meu maior inimigo. Ele, cansado, ele resolveu beber da água. Quando chegou na beira da água, aquele espelho tão cristalino, tão calmo, ele se viu, a imagem dele refletida com muita nitidez. E aí ele entendeu que ali estava o maior inimigo dele. Muitas vezes, nosso maior inimigo somos nós mesmos. Cuidado com a autossabotagem, cuidado com a mania de perseguição, cuidado com você mesmo. Se ame e se respeite. Agora sim.